Marcelo, pode ser? Pode? Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje a nossa palestra, todos sejam bem-vindos. Nossa palestra hoje sobre prevenção à lavagem de dinheiro com o nosso querido professor titular do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pós-graduado em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha, pesquisador visitante na Universidade também de Salamanca, na Universidade de Bolonha, na Itália, e na Universidade de Pompeu Fabra, na Espanha. E na Universidade de Lisboa, em Portugal, autor de livros, textos publicados, e passo a palavra para ele aí por conta do tempo, meu querido, estimado amigo, professor Alamiro Veludo. Muito bem, eu queria, como não poderia deixar de ser, não é? Em primeiro lugar, agradecer imensamente o Dr. Marcelo pelo convite, enfim, pela indicação do meu nome, indicação essa que certamente é muito suspeita e deriva muito menos, né, da minha competência, muito mais da amizade que o Dr. Marcelo tem comigo já de muitos bons anos, né? De modo que eu sei que a nossa relação acaba sendo um fator fundamental para não só esse convite, mas muitos outros convites, todos eles muito agradáveis, né, que o Dr. Marcelo insiste em me formular. E eu queria, obviamente, também na pessoa da doutora Débora Rocha, né, agradecer toda a Comissão de Direito Digital e Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de São Bernardo do Campo. A gente sabe, né, da importância da subseção de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo é das cidades mais relevantes em todos os aspectos políticos, econômicos, administrativos e também jurídicos do nosso estado de São Paulo. E é sempre uma honra muito grande participar dos eventos da OAB, né, já que, como advogado, né, todos os convites da Ordem a gente recebe com muito carinho, porque a Ordem é a nossa instituição, né, que nos une profissionalmente e que nos une, inclusive, geracionalmente, né? Costumo dizer, eu tenho um vínculo muito grande, por exemplo, com Ribeirão Preto, com uma ordem que já foi presidida por familiares, né, de modo que a nossa entidade ela é uma entidade, sem dúvida alguma, fundamental para os destinos, né, do nosso país como um todo e, obviamente, né, de modo ainda mais relevante para a nossa realidade jurídica, institucional, enfim, para a própria maneira como nós desenvolvemos a nossa profissão no âmbito não só judicial, mas administrativo e, evidentemente, consultivo. Quando o doutor Marcelo comentou comigo a ideia desse debate, eu, sem dúvida alguma, fiquei muito empolgado com o tema, porque é um tema dogmaticamente interessantíssimo, né? É um tema que traz muitas polêmicas, né? E é um tema que deixa, inegavelmente, muitas dúvidas. Então, eu confesso, doutora Débora, que eu já vi com certo temor, né, a questão levantada pela doutora Andréia, de que tem muitas dúvidas, porque eu também, né, tenho muitas dúvidas e eu tampouco sei se vou conseguir ou ser capaz de esclarecer alguma dúvida que a doutora Andréia tenha. Mas, se não for capaz, é exatamente desse nosso debate, dessa nossa discussão, que alguns caminhos podem ser apontados, que algumas soluções, enfim, qual é o estado da arte. Acho que é essa a questão importante para um grupo de estudo, e quando nós falamos de compliance e falamos de lavagem de dinheiro. Para que eu possa tentar criar aqui uma linha racional, né, de desenvolvimento dessa questão, e para que nós partamos do tema mais comum, que é a lavagem de dinheiro, e encontremos ao final o tema mais específico, que é exatamente o compliance no contexto, né, da tutela
jurídica à lavagem de dinheiro, algumas explicações são necessárias, até porque, se tratando de uma comissão a respeito do compliance, e o compliance criminal é só mais uma modalidade do compliance, é um trecho dessa dimensão da governança corporativa, das dimensões de diligência, enfim, da normação interna de uma empresa. Acho que é importante que tenham a perspectiva de que, quando nós falamos de compliance e lavagem de dinheiro, nós falamos de uma setorização muito específica a respeito do compliance e quais são os objetivos que se busca pelo legislador quando estabeleceu o compliance no âmbito da lavagem e quais são as consequências jurídicas que muitas vezes nós podemos encontrar no campo do direito penal a respeito de situações de non-compliance, né? Situações de não conformidade, né? Se quisermos usar a terminologia aportuguesada do termo. A primeira coisa que é fundamental, né, que nós precisamos pontuar, né, para que os senhores e as senhoras compreendam essa dinâmica, é que a lavagem de dinheiro, embora seja uma discussão que advém fundamentalmente a partir dos anos 20, dos anos 30, nos Estados Unidos, ela ganhou, né, um aspecto de impulsionamento criminal fundamental, né, a partir dos anos 80. A partir dos anos 80, a OCDE, né, como organismo multilateral que capitaneada pelos países desenvolvidos, pelas potências econômicas, industriais e comerciais, começam a estabelecer uma série de diretrizes e de normativas por meio do GAFI, né, que é um grupo derivado do G7, né, ou do G8, se nós pensarmos o 7 mais a Rússia, né, onde se busca ali, ao mesmo tempo, um espaço de discussão a respeito dos malefícios da lavagem de dinheiro e, simultaneamente, a implementação de uma agenda internacional que, mais ou menos, se não unifique, mas harmonize os países desenvolvidos e países em desenvolvimento, nas suas legislações internas e na sua política criminal interna no tocante à lavagem. Então, a primeira coisa que é muito importante que nós fixemos aqui, e depois nós podemos verticalizar, e obviamente que eu não tenho tempo para aprofundar esse tema específico, mas alguns outros que me parecem mais importantes no vínculo entre lavagem e compliance, mas o que eu diria como ponto de partida é que a lavagem de dinheiro, embora tão falada no Brasil, ela não é uma jabuticaba, ela não é algo que foi impulsionado, imaginado e desenvolvido no Brasil. Nós tivemos, no caso de lavagem, já do ponto de vista de uma globalização, inclusive jurídico-penal, uma legislação tipo exportação. A ponto do próprio GAFI, eu me lembro essa discussão no início dos anos 2000, até numa temporada de estudo que estava em Salamanca, há critérios, e na época isso era discutido com muita intensidade, mas são critérios que permanecem até hoje, onde os países recebem notas, né, avaliações, né, do grupo de trabalho a respeito da melhor ou da pior adequação de suas legislações internas ao tema da lavagem, né? E o Brasil, embora tenha chegado de maneira relativamente tardia nessa discussão, já que a lavagem de dinheiro nossa é a original de 1998, ou seja, mais de uma década depois, em que essa discussão já estava estabelecida, principalmente nos Estados Unidos e nos países europeus, o Brasil sempre teve um cuidado muito grande na elaboração da sua lei de lavagem para estar de acordo, né, para estar nesse ambiente de harmonização com aquilo que internacionalmente se postula. É claro que, ao longo desses 30 anos
de modelos internacionais de como a legislação deve ser em matéria de lavagem, esses padrões foram sendo alterados naquilo que eu vou mencionar daqui a pouco, as chamadas gerações ou sucessivas gerações do modelo de lavagem de dinheiro. Então, essa é a primeira questão que me parece deixar muito claro que o fenômeno da lavagem, tanto do ponto de vista social, evidentemente, quanto do ponto de vista jurídico, é um tema que afeta a agenda da política internacional em matéria criminal. Dentro desse cenário, né, que nós podemos observar, a lavagem de dinheiro tem uma outra curiosidade, né? Aqui, não uma curiosidade tão original, mas uma curiosidade, que é o fato de que, quando nós falamos de lavagem de dinheiro, nós falamos de um delito que tem nitidamente uma dependência com outros delitos. Porque, afinal, eu não consigo imaginar uma legislação que só criminalize a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro jamais existiria sozinha, né, pairando isolada no mundo do direito penal. Eu só posso imaginar a lavagem de dinheiro com a existência de outras infrações penais, de outros crimes que produzam, né, algum bem, algum valor, seja ele imobiliário, seja ele em espécie, mas, enfim, eu preciso de uma riqueza, né, que seja gerada por um delito, logicamente, antecedente ao delito de lavagem, né? Daí porque nós poderíamos utilizar uma expressão muito consagrada na doutrina italiana, da chamada, ou do chamado injusto por empréstimo, né? Ou seja, a lavagem de dinheiro, ela tem um injusto que, no fundo, uma parte é dela, mas que a parte determinante, a parte sine qua non, a parte sem a qual ela inexiste, depende de um delito antecedente, de um delito pretérito diferente dela. Isso eu estou dizendo porque vai ter um efeito nas gerações da lavagem de dinheiro, mas não é uma novidade do delito de lavagem de dinheiro. Na realidade, se nós buscarmos o Código Penal, e aqui todos se recordam, embora essa não seja uma comissão específica de direito penal, mas vão se recordar um dos mais conhecidos delitos patrimoniais, que é exatamente o delito de receptação. O delito de receptação, ele tem uma semelhança, né, nessa sua conformação à própria lavagem. Eu imagino um receptador que recebe, transporte, adquire, põe à venda, armazena determinados bens, no caso da receptação, bens móveis, que foram produtos antecedentes de outros delitos, principalmente patrimoniais. Daí o vínculo estreito, umbilical, entre receptação e furto, receptação e roubo, receptação e estelionato, receptação e apropriação indébita, enfim, todo aquele cipoal de delitos patrimoniais. Isso tudo porque já no século XIX, e aqui fica apenas como curiosidade, né, se percebeu que a única maneira de eu punir alguém por uma espécie de participação posterior, né, já que o receptador não pratica, do ponto de vista da realização do verbo, o delito antecedente, o que me restava era a criação de um delito autônomo. Porque o aparecimento da receptação, pontualmente, como disse apenas de curiosidade, é no Código Penal da Baviera, de 1817, a primeira referência que se faz a esse delito. A lavagem tem algo muito similar, né? Eu tenho, portanto, o que quero dizer, uma dependência da lavagem a um delito antecedente, né? Assim, tal qual a receptação. Porém, a lavagem, e aqui começa o nosso problema, a lavagem tem uma estrutura um pouco mais complexa do que uma simples receptação. Então, a receptação, eu consigo imaginar aquela hipótese pueril, aquela hipótese tola, do sujeito que vai até o furtador e adquire dele o relógio que foi subtraído minutos antes na Praça da Sé, aqui em São Paulo. Então, vejam que, ou aqui em Brasília, né, no caso especificamente onde eu estou.
na Praça dos Três Poderes. Então, nós temos uma situação muito simplória, né, na ideia da receptação. A ideia da lavagem já é um pouco mais complexa. E por que é complexa? Porque a lavagem de dinheiro, quando descrita, né, no seu aspecto fenomênico, quando nós observamos um livro de criminologia econômica, né, sobre lavagem de dinheiro, nós observamos que a lavagem de dinheiro, ao contrário da receptação, que pode ser feita por um sujeito ali, num estabelecimento rudimentar, a lavagem de dinheiro impõe alguma estruturação. Impõe, provavelmente, um concurso de pessoas. Então, eu tenho agentes organizados que encadeiam uma sucessão de atos, né, que estão ali, um vinculado aos outros, com a potencialidade de gerar essa lavagem. Como dizia, a própria criminologia econômica costuma dizer algo mais ou menos no sentido de que a lavagem de dinheiro, ela se diferencia, ou ela se divide em 3 etapas. Quem aqui gosta do tema da lavagem, em algum momento já se deparou, qualquer manual, seja os mais complexos, sejam os mais básicos, dizem isso. A lavagem, ela se realizaria por meio de 3 momentos de lavagem. Um primeiro momento, que é chamado, com vários nomes, mas fiquemos aqui com um momento de ocultação, ou seja, quando o sujeito esconde, né, aquele produto do delito. Haveria um segundo momento, que seria um momento da dissimulação, ou seja, ele começa ali uma mistura, né, desse produto ilícito com produtos lícitos, e haveria o momento da integração, que é exatamente o momento em que ele devolve aqueles valores à economia, como se valores fossem produto de uma atividade regular. Então, imaginemos aqui um estacionamento, né, para pegar um exemplo o mais rudimentar possível, onde esse estacionamento, com a finalidade de lavagem de dinheiro, ao invés de simplesmente anotar e declarar, né, emitindo notas dos 500 carros que param ali mensalmente, esse estacionamento fatura 1.000 carros. E dá entrada, portanto, mediante essa justificativa na sua conta, de valores relacionados a 500 carros inexistentes. Esses valores são misturados na conta desse estacionamento e, ao final, esse estacionamento distribui o lucro, né, da sua pessoa jurídica aos sócios, né, aos cotistas, se nós pensarmos numa limitada. Veja que essa situação é exatamente uma situação onde eu oculto, né, no primeiro momento, né, eu dissimulo, e ao distribuir, inclusive, esses dividendos, né, daquela pessoa jurídica, há um custo embutido nessa operação. É bom dizer isso, a lavagem de dinheiro, ela é uma atividade que gera prejuízo, né? Há um custo da lavagem. Mas esse custo tem como finalidade exatamente eu permitir que, embora em menor quantidade, aquele dinheiro que eu tenho, né, porque passou pelo processo de lavagem, ele consegue ser livremente utilizado na economia, o que é diferente de uma situação em que eu tenho um dinheiro ilícito, né, e por mais que ele possa ter um valor em si, ele não permite que eu realize uma série de atividades, porque isso geraria suspeitas, ou geraria possibilidades de incriminação. Então, monta-se, o que quer dizer, uma estrutura de lavagem, há um custo, mas é o custo operacional do branqueamento, né, para utilizar a expressão espanhola, a expressão francesa, né, um branqueamento desse capital. Talvez o exemplo mais, vamos dizer, dramatúrgico ou cinematográfico da lavagem de dinheiro se dá por meio das lavanderias de roupa, né, que eram utilizadas nos Estados Unidos, fundamentalmente nos anos 30, sempre vinculada à máfia local, e daí a própria expressão lavagem, né, que de alguma maneira deriva dessa dimensão. Por quê? Porque as lavanderias não tinham controle de quantas pessoas ali lavavam as suas calças, as suas camisas, as suas toalhas.
E, nesse aspecto, era um ambiente mais fácil no qual eu inseria falsas lavagens, né, justificando um ingresso de valor naquelas, ou naquela, no caso, atividade econômica. Essa é a ideia, né, fundamentalmente, da lavagem. O problema, né, e aqui imagino até as dúvidas da doutora Andréia e as dúvidas de vários, é quando nós tentamos realizar a transposição desse fenômeno social, lavagem de dinheiro, né, por uma redação jurídica da lavagem de dinheiro. E aqui ocorre eu diria, uma assintonia entre esses dois fenômenos. Porque, afinal, no campo do direito penal, eu preciso detidamente, de forma minuciosa, de forma taxativa, descrever, né, quais são as condutas que importam em lavagem de dinheiro. E ao fazer essa descrição, e esse é um problema não só brasileiro, mas é um problema mundial, né, eu tenho um primeiro componente, e por isso fiz toda essa peroração inicial, para que faça sentido o que vou dizer agora, que embora a lavagem de dinheiro ela seja sociologicamente vista como um processo de lavagem, né, onde eu conto ou narro esses três momentos de ocultação, de dissimulação, de integração. E quando esse processo sai da gramática, da descrição sociológica, e vem para o plano do tipo penal, eu atomizo esse processo. O que eu quero dizer com isso? Esse processo se transforma não num contínuo, mas em atos isolados que, por si só, poderiam ou não caracterizar lavagem de dinheiro. Isso, ao meu ver, né, tentando aqui, né, colocar de uma maneira muito objetiva, é o primeiro dos grandes problemas da legislação de lavagem. Porque, embora eu tenha contado aqui da ocultação, da dissimulação, da integração, quando nós vamos ao artigo 1º da lei, o que nós encontramos é o seguinte: ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. O parágrafo 1º vem e diz assim: incorre nas mesmas penas quem os converte em ativos lícitos, os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere. Ou seja, embora a lavagem tenha uma complexidade de fenômeno contínuo, ela aparece na lei estancada em diversos tipos penais. Isso gera, doutora Débora, uma dificuldade fundamental. Por exemplo, imagine que eu recebi valores em espécie originados de uma prática de delito, que eu tenho absoluta consciência dessa procedência ilícita e que eu resolva fazer um buraco no meu jardim e enterrar esse dinheiro. Assim como um pirata, né, faria no Caribe, quando da colonização espanhola e inglesa. Se nós observarmos pela letra estanque da lei, eu talvez tivesse a tendência de dizer, né, que esse sujeito que resolveu ocultar o dinheiro no gramado do jardim, né, ou no fundo falso da parede ou do armário, isso implicaria em lavagem de dinheiro, porque, afinal, ele oculta, né, esses valores. Aliás, historicamente, os piratas enterravam exatamente para ocultar, de modo que só eles soubessem onde aquilo estava enterrado. Era uma forma bastante precária, né, de buscar um cofre, né, para além da sua própria residência.
Ocorre, entretanto, e vejam, que se eu imaginar que a lavagem não é só uma ocultação, mas ela pressupõe um processo, e aí eu começo a perceber que não basta ocultar, mas eu tenho que ocultar no contexto de um processo de lavagem de dinheiro, que é esse processo de dissimulação, de integração desses valores. Talvez aí eu já tenha um pouco mais de dificuldade de afirmar que o cidadão que oculta no jardim de casa um saco de dinheiro pratica lavagem. Porque eu não tenho essa conduta inserida num âmbito muito maior, né? Que é um âmbito de, ao final, alcançar a capacidade de reintrodução desse dinheiro na economia. Porque no dia que eu desenterrar esse terreno, esse dinheiro do jardim, ele vai continuar, né, um dinheiro sujo. Aliás, talvez até mais sujo, dependendo da terra, né, que eventualmente encostar ali nas notas, né, de dinheiro. Portanto, esse fenômeno do processo de lavagem é algo que ele deve ser sempre levado em consideração. Entretanto, como o nosso judiciário muitas vezes abstrai a ideia do processo, eu enxergo a lavagem em atos estancados e isso gera, inegavelmente, uma horizontalização da incriminação. Portanto, muitos fatos acabam se tornando lavagem de dinheiro. A ponto, no caso, apenas um exemplo, né, um exemplo que é o exemplo da mídia, né, o ex-presidente Lula, né, foi acusado de lavagem de dinheiro de um triplex no Guarujá, cuja descrição do Ministério Público da lavagem era o fato de ele não ter feito a transferência da propriedade do imóvel no cartório de registro do Guarujá. Veja que, independentemente do mérito da discussão, do ponto de vista jurídico, é muito difícil eu imaginar que alguém, e aqui esqueçamos o nome da capa dos autos, mas que alguém que não faz uma transferência nominal de um imóvel no cartório de registro, por si só está praticando lavagem de dinheiro. É muito estranho, né? Portanto, me parece que a todo momento, embora a lei não exija isso, a própria construção sociológica da lavagem faz com que nós leiamos, à luz dessa ideia de processo, todos esses estancamentos de atos que aparecem na legislação. Porque, do contrário, a própria lavagem de dinheiro, num determinado momento, funciona como gastar dinheiro. Basta pensar o advogado, né, que pode receber do seu cliente um determinado valor, e o advogado não faz parte de um processo de lavagem de dinheiro, porque o processo de lavagem de dinheiro impõe o sujeito que insere aquele valor para retomá-lo ao final, ainda que em quantidade menor, em decorrência do custo da operação. O cidadão que paga o hospital com o dinheiro derivado do crime, que paga o dentista, o médico, o advogado, o supermercado, isso não é, né, lavagem de dinheiro, isso é gastar, né, simplesmente o dinheiro. Portanto, o conceito de lavagem é um conceito, e aqui eu fecho um segundo ponto que me parece importante. Da mesma forma que ele não é genuinamente nacional, ele é um conceito que foi cada vez mais se abrindo, porque na medida em que eu perco, repito, a ideia de processo, eu horizontalizo as hipóteses de incriminação. E isso pode se tornar, num determinado momento, incontrolável, e nós perdemos completamente as garantias de segurança jurídica da própria taxatividade do tipo penal. E se uma das dúvidas, né, da doutora Andréia for onde começa e onde termina a lavagem de dinheiro, eu vou ser obrigado a dizer, né, que certamente começa nesse processo, mas termina num local incerto, onde a jurisprudência, a doutrina brasileira ainda muito diverge a respeito desse ponto. Esse problema, né, da lavagem e do tipo penal de lavagem, óbvio que ele é avolumado quanto maior a incidência da lavagem. Ou seja, e quanto mais o legislador se vale da estrutura, da figura da lavagem de dinheiro para a incriminação das pessoas. Nós tivemos no Brasil
uma legislação que passou e que entrou em vigor em 98, na chamada segunda geração da lavagem, né, e que atingiu no ano de 2003, né, aliás, no ano de 2012, perdão, 2012, a segunda geração da lavagem. Então, os dois grandes marcos brasileiros a respeito da lavagem é 98 e 2013, um ambiente aí de praticamente 15 anos, né, de experiência com esse tema. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente observa as legislações originárias de lavagem de dinheiro, aquela dos anos 80, lavagem de dinheiro era uma estrutura jurídica que servia fundamentalmente por um follow the money, ou seja, por uma busca, um seguir o dinheiro, né, por uma radicalização da persecução penal para o tráfico de drogas. Lavagem de dinheiro era um antecedente, né, lógico, portanto, da ideia do tráfico. Basta imaginar a cartelização do tráfico, né, a relação dos Estados Unidos com os países latino-americanos nessa matéria, principalmente Colômbia, Bolívia, Peru, de modo que aparece a lavagem tendo como delito antecedente tráfico de drogas. No Brasil, isso não chega assim. Nós não tivemos uma legislação de primeira geração da lavagem. Nós já, quando tivemos no governo Fernando Henrique Cardoso a introdução da lei de lavagem, já vem uma lei de segunda geração, né, que é uma lei que, óbvio, contempla o tráfico de drogas, mas vai além dele. Então, a antiga redação do artigo 1º começava com o inciso 1, do tráfico ilícito de entorpecentes, o que até demonstra essa genética, né, da lei de lavagem vinculada ao tráfico, mas depois, contrabando e tráfico de armas, extorsão mediante sequestro, crime contra a administração pública, contra o sistema financeiro nacional. Portanto, havia aqui um rol, né, que nós chamávamos de rol taxativo, de delitos antecedentes. Então, caso eu cometesse um furto e resolvesse reintroduzir esse dinheiro na economia, os crimes patrimoniais não eram antecedentes da lavagem, de forma que isso poderia ser uma receptação ou um favorecimento real, mas não seria lavagem. Em 2012, instado, mais uma vez, pelas forças, por um programa internacional de tutela à lavagem, o Brasil resolveu adotar o modelo chamado de terceira geração, que é esse modelo no qual eu não tenho delito antecedente. O delito antecedente é qualquer infração penal. Isso gerou, obviamente, 3 fenômenos. Número 1, a lei de lavagem ganhou uma repercussão muito maior, porque eu tenho mais delitos de lavagem na medida em que eu alargo o conceito. Evidente. Número 2, a lei de lavagem fagocitou outros delitos. Hoje a receptação está fagocitada pela lavagem. Claro, algumas exceções. E número 3, eu criei fenômenos de desproporcionalidade. Se recordam, todos aqui certamente, de um senador do estado de Goiás, que era acusado de lavagem de dinheiro, cujo crime antecedente era jogo de azar. Veja que o jogo de azar é uma contravenção penal. E aí fica uma pergunta, se eu posso ter um delito cuja pena é de 3 a 10 anos e que é acessório, né, do delito antecedente, né, com uma punição muito mais grave do que o delito antecedente. Você tem sentido normativo, a não ser pragmático, mas no sentido normativo de eu tutelar o uso do bem produto do crime de maneira muito mais severa do que o próprio crime que gerou aquele produto. Isso é uma disfuncionalidade, me parece, do sistema, e um mecanismo, como disse, pragmático do Estado, de ter uma ferramenta com a qual o Estado até mesmo se despe um pouco dessa responsabilidade de tutelar o delito antecedente, que é muito mais difícil, e resolver ficar aqui, né, pegando hipóteses de lavagem de dinheiro dentro das suas estruturas de controle, via COAF, via Bacen, via sistema financeiro, portanto, naquela lógica da própria mudança de mãos desses valores. Então, nós temos, hoje no Brasil,
Então, fechando aqui esse momento. Uma legislação de 98, 2012, uma legislação padronizada por modelos internacionais e uma legislação que é bastante severa, né, no combate, na tutela da lavagem, tanto no que toca às penas da lavagem, quanto nas hipóteses, já que todo e qualquer delito, independentemente da sua sanção, podem permitir a incriminação posterior daqueles que se valem dos produtos desses mesmos delitos. Bem, alguém pode me dizer assim, bom, mas tá bom, dito tudo isso, e como é que fica a questão do compliance? Como que nós enxergamos essa dinâmica no problema da lavagem? Bom, nós temos que pensar, em primeiro lugar, e aqui unindo aquilo que já foi dito com o que se pode mais dizer, que a lavagem tem algum nível, como falei, diferentemente da receptação, algum nível de complexidade. E esse nível de complexidade faz com que boa parte da ideia ou da prática de lavagem de dinheiro seja realizado por meio de pessoas jurídicas e não de pessoas físicas. Claro, evidente, né, que são pessoas físicas que, em última instância, realizam uma conduta, mas realizam uma conduta por meio, né, estruturadas na forma de pessoas jurídicas. Isso é uma primeira constatação. Existe uma segunda constatação, que é a constatação de que muitas dessas pessoas jurídicas que são utilizadas para a prática de lavagem de dinheiro não são necessariamente pessoas jurídicas criminosas. Não são necessariamente pessoas jurídicas que foram forjadas com esta finalidade. Mas são pessoas jurídicas cuja sua atividade as torna vulneráveis à sua utilização como instrumento de lavagem de dinheiro. Então, percebam o seguinte, para uma situação muito clara: o sistema financeiro. O sistema financeiro, ele tem uma estruturação complexa, ele é globalizado. Hoje os produtos financeiros são inúmeros. O produto financeiro não é mais caderneta de poupança, né? É uma série de investimentos, possibilidade de remessa de divisas, operações de câmbio. Portanto, eu tenho uma infinitude de operações que podem servir para a introdução de dinheiro ilícito na economia. Evidentemente que o banco não foi fundado, né, pelo seu mentor, e tampouco os seus diretores são diretamente vinculados à prática de lavagem de dinheiro. Não é isso. Mas o banco funciona como um espaço que possui, hoje muito menos, mas já teve muito mais, vulnerabilidades à atividade de lavagem. Outro espaço, as loterias. Veja que um dos grandes argumentos que hoje existe no Brasil, no que toca ao jogo de azar, a liberação dos cassinos, é exatamente o fato do cassino ser um ambiente que poderia facilitar, veja, não facilitar no ponto de vista de dolosamente permitir, mas a atividade do jogo, né, permite com que pessoas se valham daquele cassino, daquela casa de jogo, com a finalidade de lavagem de dinheiro. Então, essa é uma constatação. E vejam, na receptação isso nunca existiu. Posso ter uma transportadora que transporta a carga roubada, mas é algo muito menos complexo do que na lavagem. Ou seja, a lavagem se vale de ambientes lícitos para conseguir ocultar o produto do ilícito. Aqui é a grande questão. Quando nós percebemos que as empresas, e eu volto, não estou falando da empresa constituída para lavar dinheiro, porque essa não é um problema, né? Essa, obviamente,
vai fazer de qualquer forma para conseguir obter essa finalidade. Mas quando nós pensamos em empresas cujo capital social, cujo objeto é lícito, nós, Estado, percebemos o seguinte: bom, é necessário que eu torne, e no âmbito penal a racionalidade é essa, que eu torne as empresas minhas parceiras. Ou seja, eu, Estado, tenho muita dificuldade de fiscalizar uma instituição financeira. Eu tenho dificuldade por muitos motivos. Uma corretora de valores, uma joalheria, uma concessionária de carro, uma corretora de imóveis. Eu, Estado, tenho muita dificuldade. Por que eu tenho dificuldade? Primeiro, porque eu tenho uma desconexão entre o mundo público e privado. Depois, eu tenho uma assimetria de informações. O Estado não sabe o que acontece dentro de uma instituição, e a instituição não pode informar também o Estado de tudo. É necessário que se faça aquilo que alguns autores chegaram a afirmar, de que a empresa precisa ser a primeira fiscal de si própria. No fundo, essa é a ideia. No âmbito criminal, a empresa precisa ser uma longa-manos de persecução do Estado. E eu preciso atribuir a essas empresas prêmios e obrigações. E como que eu atribuo prêmios e obrigações? Vejam o seguinte: uma empresa privada, não uma empresa pública, mas uma empresa privada é um espaço de liberdade. Eu tenho o meu escritório de advocacia, o doutor Marcelo tem o dele. Eu e ele, nós organizamos cada um o seu escritório do jeito que a gente achar melhor. Eu posso ter um advogado, 5 advogados, ter 2 secretárias e 3 advogados, uma secretária e 4 advogados, posso ter uma contadora externa, posso ter um contador interno, posso ter um prédio, um conjunto, ou posso fazer numa casa. Claro, isso depende da minha capacidade de investimento no negócio, depende do meu público, depende da minha pretensão. Portanto, o que quero dizer? Toda empresa é um espaço de liberdade. O dono organiza como quiser. Claro que eu não posso organizar de uma maneira tosca, porque se eu organizar de uma maneira tosca, isso vai impactar no sucesso do meu negócio. Daí, inclusive, existiu uma disciplina, uma ciência que estuda como eu devo organizar empresas, que são exatamente aqueles que estudam a administração de empresas. A administração de empresas é o estado da arte de como eu organizo determinadas empresas para que eu não quebre, para que eu tenha uma tendência. Tudo vai depender do mercado, do produto, etc., mas uma tendência de sucesso. O sistema do compliance em matéria criminal, ele parte um pouquinho da noção de que, tudo bem, o empresário tem um espaço de liberdade, mas ele pode ou não gerar mais ou menos risco, dependendo da forma como ele exercita essa liberdade. Então, eu, Estado, preciso bitolar essa liberdade, fazendo com que ele, se organizando de maneira, chamarei, adequada, ele diminua certos riscos. Então, eu digo assim para o banco: o banco, você precisa comunicar operações suspeitas. E estabeleça quais são os padrões dessas operações suspeitas. Operações até não sei quantos mil reais, operações em dinheiro, operações de contas que não se mexem, operações de fronteira, uma série de regras. Operações de fronteira, mais ou menos dentro do banco. Se você quer ter uma agência na fronteira, você tem que ter cuidado com isso. Se você se organizar adequadamente, e se organizar adequadamente significa o quê? No caso concreto, informar um órgão do Estado de que essas operações estão acontecendo. Você está quite com a responsabilidade. Então é isso. Eu sei que Estado, que o banco nunca vai conseguir minimizar totalmente o risco de lavar dinheiro, isso é uma questão tendencial. Não há organização perfeita que impede a prática de lavagem. Isso não existe. Isso é sempre correr atrás de um ideal possível. Então, se organize dessa forma. Tanto que essas regras mudam.
Ora, a operação é 10 mil reais, depois é 5, eu não posso pagar o boleto de mais de 2, então a coisa vai. O Estado vai apertando cada vez mais. Né? Diz a joalheria, né? Não é só banco, né? Diz a joalheria: olha, se tiver alguém vier comprar um colar com uma caixa de sapato cheia de dinheiro, é preciso informar, porque é uma operação suspeita. Então, eu vou, Estado, me imiscuindo progressivamente no âmbito organizacional dessas pessoas jurídicas, para que essas pessoas jurídicas, dentro da sua liberdade de organização, sejam motivadas a se organizarem tal qual eu, Estado, reputo, por meio das minhas agências, por meio dos meus mais variados mecanismos, aquela que seria a organização ideal naquele momento. Daqui a 5 anos, a organização ideal não vai ser a mesma de hoje. Isso aqui é sempre uma dimensão onde essa normatividade se altera com o suceder dos acontecimentos e com até mesmo os fatos concretos. É por meio da vulnerabilidade, porque ocorreu o delito, que eu tapo aquela vulnerabilidade com uma nova regulamentação. É o tempo inteiro a gente correndo atrás de um modelo potencialmente ideal. O tema, entretanto, isso causa um dilema no Brasil. A lei de lavagem resolveu, exatamente em razão disso tudo que eu estou contando a vocês, em primeiro lugar, criar um órgão, que é o chamado COAF, que é uma unidade de inteligência financeira, com a finalidade de colher e de arregimentar e de racionalizar essas milhares de informações recebidas dos mais variados campos. Resolveu especificamente estabelecer quem são os sujeitos que se submetem à lei de lavagem de dinheiro. São esses que estão aí nessas posições arriscadas em face da lavagem, e são diversos os sujeitos. Quem tiver a curiosidade, isso está no artigo 9º da lei, e o artigo 9º traz aqui 18 incisos esses com alíneas, uma série de hipóteses. E traz no artigo 10 e seguintes o que devem essas pessoas fazerem, dentro daquela sistemática que é mundial. É o Know Your Client, que é o conheça o cliente, mantenha o cadastro atualizado, saiba com quem você está tratando. Senão você fecha a conta, mais ou menos é essa a ordem dada para o banco. E quais são as obrigações que essas instituições têm nas mais variadas responsabilidades. Isso vocês encontram fundamentalmente nos artigos 10 e 11 da lei de lavagem. Qual é o problema? E aqui é um problema grave, é um problema brasileiro, e é um problema que talvez o Brasil resolva potencialmente nos próximos anos. A legislação brasileira, embora crie aqui na ideia da lavagem uma dimensão de compliance para pessoas jurídicas, já que essa complexidade reside principalmente nas pessoas jurídicas, o Brasil não adotou a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Nós não temos isso no país. A única responsabilização penal das pessoas jurídicas no Brasil é de uma lei de 98, aliás, o mesmo ano da lei de lavagem, mas a lei ambiental. Então, empresa no Brasil só comete crime se for crime ambiental. Qualquer outro delito, embora exista o permissivo constitucional, de uma maior abrangência de delitos passíveis de serem cometidos por PJs, as PJs só cometem exclusivamente delitos ambientais. Isso nos torna, aqui apenas a título ilustrativo, bastante refratários no tocante ao restante do mundo. A ideia da lavagem de dinheiro em relação a pessoas jurídicas hoje é um dado em praticamente todos os países europeus, com exceção da Alemanha, que ainda tem uma tradição muito vinculada ao direito penal e à responsabilidade individual, do indivíduo, pessoa física, pessoa natural. Mas a legislação norte-americana,
a legislação dos nossos hermanos, né, como se diz, latino-americanos, também já foram por esse caminho. A Argentina, o Chile, principalmente, que é o país latino-americano mais, vamos dizer, coadunado, sintonizado com as normas da OCDE, mas o Brasil preferiu que não, nós não temos a responsabilidade das pessoas jurídicas. E exatamente por isso é que houve no artigo 12 da lei uma responsabilização administrativa das PJs. Então, a PJ, o banco que não informar que o cidadão fez uma operação lá com 150 mil reais em espécie, sem ter uma justificativa aparentemente para tanto, ele vai ser administrativamente responsabilizado por ter omitido essa informação. O problema fica, e aqui é mais uma vez um problema de resposta muito difícil, é quando eu transfiro, porque embora não tenha a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, eu tenho a responsabilidade penal das pessoas físicas. E aí vamos imaginar a seguinte hipótese: o banco não informou de uma movimentação a descoberto com 150 mil reais em dinheiro. Depois foi constatado que essa operação era uma operação de lavagem. Vem a pergunta: o banco, enquanto instituição financeira, é responsável administrativamente do seu CNPJ. Mas quem, dentro do banco, é responsável, ou se é responsável por lavagem? Em outras palavras, o descumprimento da norma administrativa que impõe um dever de conduta é capaz ou não de permitir a imputação por omissão de pessoas físicas no âmbito de pessoas jurídicas. Isso é um problema complicadíssimo. Porque a pergunta vai ser, bom, mas o dono do banco, imaginando um banco de dono, né? Esses bancos familiares, os que ainda restam, né? E o dono do banco devia ter tomado os cuidados necessários. Para dizer que o dono do banco deveria ter tomado os cuidados necessários, eu tenho que imaginar que o dono do banco, entre ele e o sujeito que não comunicou, tem uma série de pessoas hierarquicamente estabelecidas. Então, eu tenho que imaginar que a responsabilização do dono do banco, ela é por omissão, e mais do que isso, é uma responsabilidade por um dolo eventual, ou seja, por quase uma culpa, por um dever invigilando, né, pela violação de um dever de garantia. Né? Portanto, eu começo a encontrar aqui uma série de desafios quando nós falamos de lavagens de dinheiro derivadas da violação de deveres de conformidade dentro de pessoas jurídicas para atribuir imputação penal dolosa a pessoas físicas. Isso é uma estrutura muito difícil. Nós não temos no Brasil, onde há, por exemplo, na Espanha, a lavagem culposa. Essa figura não existe. A lavagem de dinheiro aqui ela é exclusivamente dolosa, de modo que eu tenho que imaginar que alguém deliberadamente, sabendo a procedência ilícita daquele bem, né, resolveu descumprir os deveres de conformidade, porque a partir do descumprimento de deveres de conformidade permitiria a lavagem. Eu sei que o dinheiro está indo para o exterior, eu não informo, porque sei da sua procedência e quero deixar que ele vá, para que exista o aperfeiçoamento da operação de lavagem. Então, um terceiro aspecto, e aqui já vou caminhando para o final, porque se me deixar eu falo aqui mais do que a boca. Mas um terceiro aspecto muito problemático é exatamente como que nós vamos... Isso é um problema para nós penalistas. Enquanto a responsabilidade das pessoas jurídicas não é admitida, mas ainda que seja, ela demandaria também algum nível de responsabilidade das pessoas físicas, pensar, a última questão que coloquei, as consequências do descumprimento das normas de conformidade
para as pessoas físicas, né, que participam das estruturas organizacionais. Né? Isso é um tema que é um tema debatido no mundo todo, né? Um tema que aponta para uma série de caminhos, caminhos de fórmulas de imputação diferentes, mas que, enfim, exigiria aqui de nós, acho que até deixar aqui para a doutora Débora, talvez até um outro encontro, né, se assim for, para que a gente possa tentar articular maneiras de não criar também uma responsabilidade penal objetiva. Porque, no fundo, nós chegamos a isso. Eu disser, o dono do banco, porque é dono do banco, tinha obrigação de não deixar que acontecesse, então, isso é uma responsabilidade objetiva. Não preciso perquirir de conhecimento, não preciso perquirir sobre vontade, não preciso perquirir sobre nada. O sujeito tem um espaço institucional, ele tem um rol, um papel, né, econômico-social, e a atribuição de responsabilidade deriva desse papel, né, independentemente do que ele faça. Dessa maneira é muito complicada e me parece muito pouco aceita no Estado de Direito, nas formas tradicionais, ao menos, de imputação de responsabilidade penal. Muito bem, acho que eram essas as considerações, doutora Débora. Não sei se deixei os mais confusos, né, do que qualquer outra coisa, mas, como disse, esse é um tema que a gente consegue trazer muito mais perguntas do que afirmações, já que é um tema vivo e que impacta, como falei, praticamente todos os países que, de alguma maneira, dialogam também com o Brasil. Obrigado, Débora. Obrigado, doutor Marcelo. Doutora Lamiro, muito obrigada por nos brindar aí com tantas informações. Realmente, nós temos aí muita coisa nesse arcabouço e o compliance aqui, especificamente na última parte da sua palestra, quando se fala em organizações, em controle, em responsabilidade, aí está o compliance. O compliance é um mecanismo, né, para ajudar essa cadeia a funcionar de uma forma mais abrangente possível, né? Não que seja capaz de eliminar ou mitigar todos os riscos, né? Porque onde está ali o ser humano, né? Tudo pode acontecer, né? Existe uma... como a gente pode falar, uma criatividade muito grande, né? E principalmente quando a gente fala de brasileiros, né? Mas muito obrigada pelo seu tempo, pela sua amplitude no tema. E eu quero rapidamente, já que temos aí mais uns 15 minutos, abrir para as perguntas. A Andréia está ali em polvorosa. A primeira coisa que ela perguntou. Vamos poder fazer perguntas? Andréia, por favor. Fique à vontade. Vou procurar ser breve, agradeço aí a disponibilidade, professor, parabéns, gostei muito dos ensinamentos, mas a questão que as minhas dúvidas são em relação à Lei 13.810 de 2019, que fala da obrigatoriedade das empresas que estão obrigadas, de acordo com a Lei 9.613, de cumprirem ali a indisponibilidade de ativos daquela lista internacional do COAF. Então, a minha questão é como é que a gente operacionaliza isso no compliance quando é uma lista internacional, fico imaginando que a empresa verifica ali a existência daquele nome na listagem e tem um ativo daquele cliente, né? Então, ela tem que fazer a comunicação ao COAF e, ao mesmo tempo, ela não pode fazer a comunicação por um investigado, mas ela vai ter que reter esse bem. Enquanto isso, não tem um processo judicial interno, porque a listagem é internacional. Como é que fica a situação dessa pessoa obrigada nesse cenário? Isso é um problema, Andréa, que, no fundo, acho que parte de uma pergunta, que é a pergunta que diz o seguinte: quanto mais eu preciso vulnerabilizar o cidadão em face e torná-lo dependente,
em face dos julgamentos realizados por empresas privadas atinentes ao sistema financeiro. Isso é um problema. Esse problema ele não aparece só aí. Eu acho que o exemplo que você dá é um exemplo de radicalização desse problema. Mas nós observamos, por exemplo, nos últimos anos, muitas empresas relacionadas com bitcoins, com moedas digitais, que têm as suas contas correntes encerradas pelas instituições financeiras tradicionais. E unilateralmente. É um encerramento da conta. E a justificativa desses encerramentos são justificativas pautadas em critérios. Critérios do estilo: eu tenho aqui uma padronização que eu preciso cumprir, eu aqui vejo uma movimentação estranha, eu vejo uma movimentação incompatível com o rendimento declarado. Então, eu torno, quando eu digo que eu torno a empresa privada um longa-manos do Estado, eu não torno só a empresa privada um longa-manos no sentido da execução, da restrição que o Estado poderia fazer. Mas eu dou mais do que isso, né? Eu transformo a empresa privada num longa-manos do julgamento, né? Ainda que precário, é verdade, ainda que um julgamento ali imediatista, mas do julgamento do próprio Estado. Então, esse é um modelo, né, que vem daquilo que a gente poderia genericamente identificar como uma privatização, né, dos processos de controle, né, tanto do ponto de vista da execução do controle, quanto do ponto de vista da deliberação sobre o controle. Porque uma coisa óbvia é o juiz dizer para o banco, trava aquela conta. Eu tenho aqui uma privatização da execução do controle. Mas outra coisa é o Estado, enquanto legislador, dizer ao banco, avalie se aquela conta não é suspeita, e se ela for suspeita, trave, depois me comunique. Né? Portanto, eu privatizei o julgamento, né? Eu não privatizei a execução. Isso é muito complicado. Soma-se a isso uma outra questão, né? Que aqui, tentando compreender as razões das normas. Nós vivemos no mundo criminal, a partir de 15 anos atrás, né? Não precisa ir muito mais para trás do que isso, uma preocupação com patrimonialidade que o sistema criminal nunca teve. Nunca teve. Né? Aqueles que aqui advogam sabem que, quando se falava de delito, eu queria prender o ladrão, ninguém estava preocupado em saber o que o ladrão roubou, o que eu vou pegar de volta. Isso não era um problema. Não é um problema. A vítima depois vai no campo civil, né, e vê lá se tem algum dano que sofreu e pede ressarcimento. Né? O direito penal não é um problema de dinheiro, né? É um problema de liberdade. Historicamente, sempre foi visto dessa maneira. Com essa entrada do Brasil no mundo dos delitos econômicos, onde eu troco, inclusive, o perfil do acusado. Né? O acusado não é aquele outsider que guarda o dinheiro embaixo do colchão, né? Não é essa figura. O acusado são pessoas inseridas no ambiente institucional, seja de banco, seja de imóveis, seja de uma série de coisas. Então, hoje o direito penal nitidamente tem uma tara, e aí me permitem a expressão, mas uma autêntica tara, com um bloqueio imediato de aspectos patrimoniais. Tanto que a defesa criminal hoje nessas operações é uma defesa de face dúplice, porque, claro, há a defesa da acusação, a defesa que vai envolver uma pena privativa de liberdade, né, ou não, mas há uma preocupação nítida com essa patrimonialidade. Porque essa patrimonialidade permite, na concepção do Estado, alguns benefícios. E nós podemos até discutir se esses benefícios são reais ou não são. Né? Que é o benefício, por exemplo, do asfixiamento financeiro do sujeito. Ou seja, o sujeito fica ali imobilizado. Se não na cadeia, né? Eu não imobilizo ele fisicamente, né? Mas eu imobilizo economicamente. Ele não consegue sair do Brasil, não consegue comprar nada, ele não consegue fazer nada. Ele está imobilizado. Ele não consegue, muitas vezes, nem constituir o seu defensor.
né, porque eu crio esse fenômeno de asfixiamento. 2, né, eu, com isso, né, consigo o Estado, né, dar uma resposta pública, porque consigo colocar na manchete de jornal não sei quantos milhões, quantos bilhões que foram apreendidos, dando aquela imagem de que isso vai retornar aos cofres públicos, vai haver o ressarcimento ao erário. Portanto, eu dou uma satisfação de política pública por meio desses modelos. E esse agravamento, hoje patrimonial, e chega a limites. Eu tenho ações penais em que o réu morreu e o juiz não libera o patrimônio. É uma coisa de louco, né? Porque se a perda patrimonial é um efeito da condenação e se o réu morreu, eu não tenho como ter condenação, né? É um problema lógico, né? Mas a ideia de reter aquele patrimônio para que isso transmita a noção de que pegamos de volta, de que isso não vai ser lesado ao povo, etc., é algo muito intenso. E nesse ponto faz toda essa dimensão, que essa disposição recente da lei de lavagem, ela vai nesse caminho. É mais uma ferramenta dentro dessa dinâmica estatal se valendo do privado, né, para que eu antecipe rapidamente, né, algo que evite qualquer possibilidade de dissipação desses valores. Eu colocaria nesse contexto. É um fenômeno inexorável. Acho que as instituições financeiras têm ou não que se adequar a isso, né? Isso pode gerar riscos indenizatórios, uma série de problemas, porque, afinal, sou eu o banco que decido num primeiro momento, isso pode ser depois ser reafirmado ou refutado. Mas também, se eu não fizer, eu tenho aqui o porrete do Estado em cima da minha cabeça. Então, o que eu posso? Eu prefiro ser, talvez, banco um pouco mais com a mão mole no tocante a segurar esses valores, né, do que, eventualmente, deixar o sujeito dissipar e ser acusado de uma participação ou de alguma possibilidade de viabilidade de lavagem. Acho que essa é a construção geral que a gente pode observar desse dispositivo. Legal. Muito obrigada, professor. Você vai ter que voltar um outro dia para falar de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Combinado, Marcelo, combinado. Eu queria até pedir desculpa a vocês, por razão dessa coisa que o horário acabou ficando restrito. Eu combinei essa apresentação com o Marcelo já há um bom tempo, mas a nossa vida de advogado, todo mundo sabe como é, né? Então, eu acabei vindo parar em Brasília, só que ao invés de nunca desmarcaria o compromisso, acaba ficando um pouco mais estreitinho aqui essa nossa conversa, mas eu queria já, tanto ao doutor Marcelo, a doutora Débora, a doutora Andréia, agradecer muito, né, o convite da UAB de São Bernardo e já deixar muito claro aqui que permaneço à disposição, eu espero que com um tempo maior, por um retorno sobre o tema que vocês entenderem como de alguma utilidade. Quem sabe em breve fisicamente, para que a gente possa tomar um chopp e depois todo mundo juntos. Delícia, Tomara. Né, Débora? Doutora Lamiro, eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de Norá. Você que fez parte do grupo de apoio, gostaria de falar alguma coisa? Sim, gostaria de agradecer ao professor pela excelente palestra, a todos os integrantes do grupo, né, de prevenção à lavagem de dinheiro, que o nome do professor Lamiro, quando surgiu, né, pela sugestão do Marcelo, foi de uma gratidão e uma surpresa muito grande. Então, só tenho a agradecer ao professor pela essa oportunidade que o professor está nos dando de nos presentear, né, nesse mês, que é o mês do advogado, com grandes ensinamentos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro, um tema muito recorrente no nosso dia a dia, que faz parte, né, da nossa rotina enquanto trabalhando e também na rotina do advogado. Então,
tenho a agradecer mesmo, professor, por essa disponibilidade, né, e abrir a sua agenda para nos atender, e vamos sim, né, cobrar aí um futuro encontro, e espero que presencial, né, para que possamos aprender mais ainda com o professor. Muito obrigada. Doutor, eu gostaria também de agradecer a minha vice-presidente, a Cris. Cris, você está aí? Ela que organizou tudo para nós, né? Essa sala e essa possibilidade de estarmos aqui todos juntos. Estou vendo a fotinho dela, mas eu acho que ela não está na sala. Mas, Cris, muito obrigada. Doutora Lamiro, o doutor está em Brasília e vindo para São Paulo? Seu telefone está... Eu tô em Brasília indo para São Paulo, tem o último voo agora aqui. Eu já peguei muito esse voo, eu trabalhei muito com vendas da governo, e eu, às vezes, ia no voo das 6h30, das 6h32, e voltava nesse voo aí, que o doutor, acho que é 9h23, alguma coisa assim. Exato, já está quase. Fiz muito esse trajeto. Gostaria de desejar uma excelente viagem. Obrigado. Gratidão imensa pelo aprendizado de hoje. Para ser assim bem sincera, eu nunca imaginei a amplitude desse tema, né? A gente vê lavagem e prevenção. Eu fiz um curso na LEC uma vez, né, que falava sobre investigação, e a gente abordou esse tema, mas assim é muito mais amplo, muito mais complexo, e com certeza nós vamos ter um segundo round, se possível for. Tá ótimo. Eu estou combinado, compromisso assumido aqui. Muito publicamente. Obrigada. Muito obrigado. Marcelo, quer fazer o encerramento? Legal, obrigado, viu, pessoal, por ter assistido, comparecido aí. Alamiro, mega obrigado. Eu já estou devendo mais um chopp, dentre tantos que eu já te devo. Mas a gente se vê em breve, viu? Boa viagem. Obrigado, gente. Obrigadão. Obrigada, professor. Boa viagem. Abraço a todas e todos. Viu? Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada pela atenção. Obrigada, Andréia. Tchau, tchau.